Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Wagner de Geografia. Hoje estou aqui para explicar a nossa atividade referente à distribuição de renda no Brasil, tá bom? As questões de desigualdade de renda. E logo no começo da nossa atividade, eu queria explicar um pouco sobre o que é o IDH, tá certo? O Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice nada mais é do que uma medição da qualidade de vida do povo de algum país, de algum estado e de algum município. Veja bem, o que é levado em consideração? É levado o seguinte: a expectativa de vida, as questões de renda, como estão distribuídas essa renda, se é de forma igualitária, mais ou menos, se é de uma forma desigual muito grande, e também as questões de educação, se nesse país ou nesse estado, município, tem acesso à educação todo mundo, se essa educação é de qualidade, tá certo? Isso são os aspectos que são levados em conta quando a gente fala de IDH, tá bom? Então, a primeira tabela que eu queria que vocês vissem é justamente a do ranking de desenvolvimento humano, tá certo? Os países que estão aí nas primeiras posições, por exemplo, a Noruega, a Suíça, a Irlanda, são países o quê? Países europeus. Esses países têm os melhores índices de IDH, ou seja, eles conseguiram elevar esse índice de expectativa de vida, de distribuição de renda. A distribuição de renda nesse país é mais igualitária e também as questões de educação. Eles conseguiram sanar essas questões da educação, dando a educação de qualidade a quase 100% da sua população, tá bom? Então, ó, quando a gente analisa os países da faixa do Brasil, que são os países que estão mais abaixo, o Brasil aí, de acordo com esse dado de 2019, ele vai estar aí na 79ª posição, ou seja, na posição em 79, tá bom? Ou seja, os países que estão próximos ao Brasil é o México, é a Colômbia, é a Armênia, a Argélia, países aí também tidos como subdesenvolvidos. Por que subdesenvolvidos? Porque quando a gente leva em consideração, por exemplo, as questões de renda, de distribuição de renda no Brasil e nesses outros países que eu citei, a gente vai ver que tem um abismo muito grande nessa distribuição de renda. Ou seja, existem poucas pessoas com o quê? Com uma grande parte da nossa renda e muitas pessoas, ou seja, o povão, justamente com um baixo salário, com uma baixa renda. Veja bem o que o nosso texto traz, ó. O porcento mais rico do Brasil, ele concentra o quê? 28,3% do total da nossa renda, tá certo? Então, quase 30% da renda do nosso país, ela está na mão de 1% das pessoas, tá certo? São as pessoas mais ricas. Então, a gente tem um abismo que um abismo social muito grande em nosso país, tá certo? E a gente só perde aí, de acordo com esse ranking de 2019, para o Catar, onde 29% da riqueza daquele país está concentrada na mão de quê? De apenas 1% da população. Então, pessoal, para dar continuidade aí em nossas atividades, eu queria falar um pouco sobre a questão 4, que ela fala sobre a pandemia da Covid-19 e justamente as questões de desigualdade social no nosso país. Certo? Se vocês analisarem a imagem que tem aí acima na sua atividade, na segunda página, vocês vão ver que existe uma tabelinha, pequena tabela ilustrativa, que apresenta o seguinte, ó, que 60% da população brasileira ela vive com o quê? Vive com até 2 salários mínimos, ou seja, mais da metade do nosso país. E se a gente for levar em consideração melhor esse dado, a gente vai ver que existem muitas pessoas também na chamada abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, com menos de R$ 600, com menos de R$ 800 por mês, ou seja, essas condições de uma grande maioria no nosso país. Então eu quero saber de você, quais foram aí, de acordo com sua percepção, as principais dificuldades enfrentadas por essas pessoas, enfrentadas por nós mesmos, nós trabalhadores aqui da classe mais baixa, tá certo? Eu queria saber como é que foi enfrentar e está enfrentando ainda essas questões da Covid-19, porque a gente viu muitos empregos foram perdidos, muitos pais de família deixaram seus empregos e simplesmente a situação se agravou. A gente teve uma boa parte da população dependendo das questões do auxílio emergencial, mas a gente vê que não sanaram por completo, infelizmente não tem condições de sanar por completo essas dificuldades, mas a gente viu que existe um abismo, ficou evidente para a gente hoje no Brasil, entre as classes mais abastadas, ou seja, que têm mais condições financeiras, que estão passando
pandemia de uma forma mais tranquila, e as classes mais pobres que estão passando pelo dito sufoco, que tem que trabalhar ali todo dia, pegar ônibus lotado e simplesmente estar encarando a Covid-19, tá certo, pessoal? Então eu quero saber de você aí, como é que foi essas questões, como é que você vê, como é que você percebe, tá bom, pessoal? Qualquer coisa é só falar.